Tá na hora de mais um Geografia na Quarentena. Sexto ano, módulo 8, Atmosfera, aula 1. Lembrando mais uma vez, vamos ficar em casa. Os números de casos na nossa cidade estão aumentando muito recentemente, né? Então vamos nos cuidar. Vamos estudar agora a atmosfera. A gente estudou anteriormente hidrosfera, que era a água, a esfera de água. A atmosfera é a esfera de gases, né? É o ar que ah, está sobre a superfície, né? Que engloba todo o nosso planeta. A gente tem essa grande camada de atmosfera. Essa camada é formada por uma mistura de gases e ela se prende, ela se mantém, melhor dizendo, ao redor do nosso planeta devido à força da gravidade, tá bom? E sem essa atmosfera a gente não conseguiria ter vida no nosso planeta, é fundamental. É curioso porque a atmosfera, né, vem do grego átomos, que é gases, e a gente usa esse mesmo radical de palavra para falar de átomos, né? Parece atmosfera e átomos. E aí eu trouxe uma imagem dos átomos, das moléculas, na verdade, de gases, em que elas se agitam mais. Né? Por quê? Porque nas substâncias gasosas, as substâncias que se encontram na forma gasosa, elas têm um espaço maior entre as moléculas. E é isso que está representado nessa imagem. Então existe toda uma questão de movimento, né? Essas moléculas se movimentam mais. A atmosfera do nosso planeta ela é composta predominantemente pelo gás nitrogênio. 78% da atmosfera terrestre é composta por nitrogênio e 21% de oxigênio. Oxigênio, que é esse gás que é fundamental para a maior parte dos seres vivos, para a grande maioria dos seres vivos, né? Seres vivos que respiram, seres vivos aeróbicos, que são quase todos, excetuando algumas bactérias e algas. Esse oxigênio vai ser fundamental. E o 1% que sobra, né, é composto por todos os outros gases, como argônio, hélio, carbono, que a gente, por ser menos abundante, chama também de gases raros. Então, compõe uma porção menor aí da atmosfera. Só que a gente também tem que entender que a atmosfera ela é extensa e ela tem camadas diferentes. É o que a gente vai ver na próxima imagem. Bom, são 5 as camadas da atmosfera e nós vamos falar delas da mais próxima da superfície, onde a gente vive, para a mais externa. Bom, a primeira camada, que é uma camada mais fina, inclusive, está aqui representada pelo azul mais clarinho, bem clarinho, é a troposfera. A troposfera ela tem apenas 12 quilômetros de altitude. Então, acima de 12 quilômetros, a gente está saindo da troposfera. Na troposfera, a gente tem a maior concentração de gases, sobretudo do oxigênio, sendo fundamental aí para a vida. A gente tem a maior parte dos fenômenos meteorológicos, né? Acontecem entre a troposfera e a próxima camada, que é a estratosfera. Então, as nuvens de tempestade, elas chegam a ter 12 quilômetros, elas chegam até a parte mais alta da troposfera, o início da estratosfera. A maior parte das nuvens de chuva, a maior parte das nuvens de poluição estão na troposfera. É na troposfera em que a maior parte dos aviões voa. Os aviões comerciais a jato, os aviões mais modernos, eles voam na tropopausa, que é justamente esse intervalo entre a troposfera e a estratosfera. Voam mais alto, né, os aviões a jato. Por quê? Porque quanto mais alto eu estou, menos gases eu tenho. Quanto menos gases eu tenho, menos resistência do ar eu tenho. Então, por isso que eles voam, os aviões a jato mais modernos, eles voam acima da troposfera.
O Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, por exemplo, ele está a 8.800 metros de altura. Então, depois do Monte Everest, mais uns 3 quilômetros, eu tenho já a estratosfera. Na estratosfera chegam os balões meteorológicos, as nuvens geradas por explosões atômicas, os cogumelos atômicos chegam na estratosfera. Algumas nuvens de tempestade, né, maiores, elas também chegam na estratosfera. Os cúmulos nimbus, né, que são essas nuvens gigantescas de tempestade que a gente tem, de furacões. A gente também tem na estratosfera a camada de ozônio. A camada de ozônio é um nível, né, uma altura da estratosfera, em que se concentra a maior parte do gás ozônio. E o gás ozônio é fundamental para filtrar um tipo de radiação muito quente que o Sol emite, que é a radiação ultravioleta. Ultravioleta é uma luz extremamente quente, é mais quente que o violeta, então a gente não consegue nem enxergar essa luz de tão quente que ela é. E a camada de ozônio é que filtra a maior parte dessa radiação para a gente. Em seguida a gente tem a mesosfera, que é a camada intermediária, é a camada que faz, que rebate, né, que faz a refração das ondas de rádio. Acima a gente vai ter a termosfera, que é uma longa camada, é a camada mais extensa, e a termosfera é a camada mais quente da atmosfera. É a camada que vai absorver a maior parte do calor do Sol chegando aqui no nosso planeta. É nessa termosfera também que acontecem as estrelas cadentes. Você deve ter visto em filme também, quando as naves espaciais vão entrar na Terra, tem uma coisa chamada reentrada na atmosfera. Essa reentrada na atmosfera, que queima a fuselagem, acontece aqui na termosfera por causa do extremo calor, né? A gente também tem algumas cortinas iluminadas, algumas... são quase que... são como se fossem nuvens, mas não tem a formação de chuva. As nuvens é uma péssima analogia. Mas são linhas, na verdade, muito altas no céu que a gente às vezes consegue observar de refração aí da luz solar. Mas acima, na exosfera, a gente tem a formação desse efeito luminoso, mas maior, nas regiões polares, que são a aurora boreal e a aurora austral. E a gente tem os satélites em órbitas. Perdão, e eu esqueci de falar que é na termosfera em que orbitam os ônibus espaciais, né? A tecnologia dos ônibus espaciais, que foi muito utilizada, né, nas décadas de 80, 90, ela usava esse espaço da mesosfera para o ônibus espacial estar em órbita. Tá bom? E a gente já sabe que nessa região a gravidade é muito menor, né? As pessoas flutuam nos ônibus espaciais e tal. Então a gente já tem essa redução aí da gravidade dentro das próprias camadas da atmosfera. Então, o que define, na verdade, que a troposfera vai concentrar mais gases e que a exosfera quase não vai ter gases, quase vai ser um vácuo, é justamente a gravidade. Tá bom? A gravidade é fundamental para esse escalonamento, essas camadas da atmosfera. Uma outra coisa fundamental que o estudo da atmosfera vai nos trazer é a questão de clima, né? Porque é na atmosfera que a gente vai ver as chuvas, que a gente vai ver os ventos, que a gente vai ver a temperatura do ar, e isso influencia muito no clima, em como o clima é e como o clima está, embora o clima não esteja, né? Como o tempo está. Está chovendo, está sol, está nublado, enfim. Nesse momento, a gente faz uma importante diferenciação para a geografia, que é a diferenciação entre tempo e clima. Bom, o que é tempo? Tempo é uma coisa momentânea.
é como a atmosfera está se comportando em um momento específico, em uma hora específica, em um dia específico e sobre uma região específica. Por exemplo, como o tempo está em Teresópolis hoje. Hoje o tempo está ensolarado em Teresópolis, está bastante calor, está ensolarado. No último final de semana, o tempo em Teresópolis estava chuvoso, estava mais ameno, não estava tão quente, ou então estava nublado. Como o tempo está, essa coisa da meteorologia é a ciência que vai estudar, né, a previsão do tempo, vai tentar fazer a previsão do tempo, está falando de como é o comportamento da atmosfera em um determinado momento. Isso é diferente de clima. O que é o clima? Clima é como é o comportamento da atmosfera ao longo de muitos anos em uma determinada região. Se o clima é seco, se o clima é úmido, se é tropical, se é quente, se é frio, se é equatorial. Então, se é desértico, por exemplo. Então eu posso ter um lugar de clima muito seco, mas que o tempo hoje é de chuva. É um dos poucos dias do ano que chove. Então, o fato de hoje o tempo ser chuvoso não muda o fato do clima ser seco. Entenderam? Clima é uma condição permanente, tempo é uma condição temporária. Então, como é o clima de Teresópolis? O clima de Teresópolis é um clima tropical, então quente, litorâneo, então úmido, de altitude, então mais ameno, nem tão quente, comparado, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, qual é o clima de Teresópolis? Tropical de altitude. Ele vai ser quente, porém mais fresco, mais ameno que o de altitude baixa, como no Rio, e ele vai ser úmido, né? Vai ser úmido, sendo sempre mais úmido nas áreas voltadas para o mar, nas áreas mais próximas ao litoral. Tá bom? Então, diferenciando aí tempo e clima. Tá claro para vocês? Essa diferenciação é muito importante. Então, vamos ver essa diferença no mapa do Brasil. O primeiro mapa fala do tempo no Brasil. É um mapa de previsão do tempo. Então, repara. Está ensolarado numa região que vai do Rio de Janeiro, Minas e Nordeste. Tem possibilidade de chuvas nessa grande área verde clara. E nas áreas verdes escuras do extremo sul, do oeste da Amazônia, do litoral da Bahia, está chuvoso. A gente também vê, esse A e B são as células de alta e de baixa pressão. Não precisa entender isso agora, vamos falar disso nessa videoaula. Então, isso é a previsão do tempo para o Brasil. O mapa ao lado é o mapa de clima do Brasil. Então, repara, temos a região do clima equatorial, lá na Amazônia, do clima semiárido, no sertão nordestino, do clima tropical típico em todo esse interior do Brasil, do Cerrado, do Pantanal. No litoral, a gente tem o tropical litorâneo. Aqui onde a gente está, nessa área em roxo, né, o tropical de altitude. E na região sul, nós temos o clima subtropical. Tá bom? Então, dá para diferenciar com facilidade o que é tempo e o que é clima. Para a gente entender o clima, né, como o clima se comporta, o que é o clima, a gente tem que primeiro entender que um clima possui 3 elementos. Tá? Existem 3 elementos do clima e não mais do que isso. Elementos do clima não é o que modifica o clima de uma região para outra. Elementos do clima são o que compõem o clima. Tá? Como se fosse uma engrenagem aí que eu coloquei. Né? Essas 3 coisas se movimentando, se ajustando, vão definir um clima. Então, se eu giro para mais ou para menos, uma dessas 3 engrenagens, a gente vai mudar o tipo de clima. Então, os 3 elementos são, primeiro, temperatura, se o clima é quente, temperado ou é frio. O segundo, a umidade, se o clima é úmido, subúmido, semiárido ou árido. E a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a dinâmica dos ventos e das massas de ar. Tá? O movimento do ar. Então, esses 3 são os 3 elementos do clima. Como eles vão variar? Como a gente vai girar essa torneira?
de acordo com os fatores do clima, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Hoje nós vamos estudar os elementos do clima. Então, lembrando, temperatura, umidade e pressão atmosférica. Quando a gente fala de temperatura, que é o primeiro desses elementos, a gente lembra sempre daquela divisão do planeta em zonas térmicas ou zonas climáticas. A gente teria uma faixa ou zona, tá? Essa faixa intertropical, essa faixa mais quente, tropical ou zona tropical. As duas zonas temperadas, no norte e no sul, e as zonas polares, frias, no norte e no sul. Quando a gente então olha para esse globo, a gente percebe que a latitude, que é a distância de um ponto em relação ao Equador, lembra? A latitude vai ser um fator que vai modificar muito a temperatura. Então, repara, o elemento do clima é temperatura. O fator modificador é a latitude. Tá bom? Só para a gente entender essa coisa de elemento e fator do clima. E a gente também precisa lembrar que esse aquecimento que a gente tem do ar, ele é indireto. Como assim indireto, professor? A luz do sol, ela vai aquecer a superfície terrestre. E a superfície aquecida pela luz do sol vai liberar radiação infravermelho. E essa radiação infravermelho é que vai aquecendo aos poucos a troposfera. E aí, se eu tenho uma camada de nuvem, se eu tenho mais nublado e tal, essa infravermelho, esse calor, ele vai bater nas nuvens e vai rebater aqui para a superfície. Então a gente tem uma espécie de um efeito estufa. O que é aquela estufa de plantas que a gente vê na TV? É uma casinha de vidro em que a luz entra, mas o calor não sai. A atmosfera é essa casinha de vidro. Ela permite que a luz do sol entre e vá até a superfície, mas ela não deixa o calor sair. A perda de calor ela é controlada. Por quê? Porque a maior parte do calor fica aqui abaixo da camada de nuvens. Isso, gente, é o efeito estufa. E esse efeito estufa, ele não é um problema, ele é fundamental. Sem o efeito estufa, a gente não teria vida na Terra. O que durante um tempo se falou errado é que durante um tempo as pessoas chamavam o aquecimento global de efeito estufa. São duas coisas diferentes. O efeito estufa é uma coisa necessária. O que é o aquecimento global? É o agravamento do efeito estufa, ou seja, o efeito estufa estar aumentando, porque os poluentes na atmosfera vão fazer com que mais calor fique preso aqui. Porque há uma perda de calor. Se eu não tenho nuvens, esse calor vai se perdendo. Então, os gases poluentes, eles absorvem muito calor. Então, o efeito estufa fica mais forte, a estufa fica mais quente. Tá bom? Isso é aquecimento global. Bom, vamos dar continuidade então. Se tem alguma dúvida sobre o efeito estufa e aquecimento global, aproveita agora, dá pause no vídeo e vai nos comentários e pergunta. Não deixe de perguntar. Já que você deu pause no vídeo, se você puder dar uma curtidinha, também é uma coisa legal. Tá bom? Bom, o outro fator é a umidade. E aí eu trago para vocês um mapa com índices pluviométricos do planeta, índices de chuva. Quanto mais escuro, maior a chuva. Então a gente repara que existem muitas chuvas nas regiões equatoriais, nas regiões da Amazônia, da selva africana, da Indonésia. Em alguns climas temperados também existe uma concentração maior de chuvas. E a gente tem as áreas mais secas, que são essas áreas em azul claro, amarelo e laranja, vermelho, então é totalmente seco. Então a gente tem essas áreas mais secas. E eu tracei essas linhas amarelas para a gente perceber que boa parte das áreas mais secas do mundo, a maior parte dos desertos do mundo, seguem uma certa linha, seguem uma certa latitude que está entre as áreas subtropicais e as áreas temperadas. São áreas que a gente vai ver que são áreas de alta pressão. E essas áreas de alta pressão tendem a ter climas mais secos. Tá bom?
Nós vamos ver isso já já quando estudarmos pressão atmosférica. Bom, e o que é pressão atmosférica? A pressão atmosférica basicamente é o peso, né, de todo o ar, de toda essa coluna de ar que existe em cima da gente, pesando sobre nós. Isso exerce uma força, uma pressão. Se eu estou numa região mais baixa, existe mais ar acima da gente. Então a pressão nas áreas próximas ao mar, ela é maior que a pressão em áreas de altitude. Aí o exemplo mostra São Paulo. Poderia ser Teresópolis. Teresópolis está até mais alta que São Paulo. Então, por isso a pressão atmosférica em Teresópolis é menor. Isso de pressão por altitude é o fator que explica por que a CBF está em Teresópolis. A Confederação Brasileira de Futebol está em Teresópolis porque aqui a gente tem uma pressão menor e por ter uma pressão menor, o ar é mais rarefeito, ou seja, tem menos oxigênio do que numa área litorânea, numa área de nível do mar. Então, é por isso que muitos atletas treinam em áreas de maior altitude, justamente para conseguir garantir o seu condicionamento físico em áreas que têm menos oxigênio. Só que às vezes, quando você vai muito rápido, você muda de altitude muito rápido, você tem alguns efeitos. Acho que todo mundo aqui já desceu a serra de carro, a serra de Teresópolis, e quando você desce uma serra de carro, muitas vezes você sente uma pressão no seu ouvido, o ouvido dá uma tapada. Por quê? Porque a pressão do ar está aumentando. Se a pressão atmosférica está aumentando. Então, se a pressão está aumentando, o ar que está em volta da gente vai entrar, vai pressionar maior no nosso corpo. Então, os nossos ouvidos criam aquele efeito tampão para proteger um possível aumento de pressão. Isso pode acontecer também quando se sobe a serra, mas é mais raro. Agora, quando você faz uma viagem de avião, isso ainda é mais intenso, porque dentro do avião a pressão é controlada. Se você viaja de um lugar de litoral para uma região que está muito alta, muita altitude, acima de 1.500, 2.000 metros de altitude, você sofre o chamado efeito Sirote, ou doença de altitude, ou efeito de altitude. Isso acontece muito quando as pessoas viajam para áreas como Machu Picchu, no Peru, ou áreas do altiplano La Paz, na Bolívia, ou áreas do Nepal, do Tibete, como Katmandu, quando você vai para uma região muito alta. Como tem pouco oxigênio e como a pressão é muito menor do que a que você estava acostumado, o seu corpo vai reagir muito rápido a essa diferença de pressão. E não é muito difícil da gente entender. Se eu estou num lugar que a pressão está muito mais baixa do que o normal, o que o meu corpo, que tem uma pressão, inclusive uma pressão arterial, aquela pressão que a gente mede, o que é a pressão arterial? É a força que o coração está bombeando sangue para as artérias, a força do sangue nas nossas artérias. Se a gente está num lugar em que a pressão atmosférica é muito baixa, o nosso corpo vai estar com uma pressão que é muito alta para aquele ambiente. Então, a acomodação do corpo, vamos dizer assim, não é a palavra técnica, mas vai fazer com que a nossa pressão baixe muito rápido para se adaptar ao ambiente. Por isso que às vezes, quando aconteceu um fato até curioso, o Flamengo foi jogar em Potosí. Potosí é a cidade mais alta do mundo, ela fica na Bolívia. Se não me engano, está a 6.400 metros de altitude. Dos 11 jogadores do Flamengo em campo, 10 desmaiaram, só o goleiro não desmaiou. Por quê? Porque você tem essa diferença de pressão muito grande. E você tem se a pressão do corpo ela vai baixar rapidamente para fazer esse ajuste, a pessoa desmaia se a pressão baixa, quando a pressão baixa muito e muito rápido, sobretudo. Então, isso são efeitos da pressão atmosférica. Bom, para a geografia, o que importa da pressão atmosférica? O que importa é que, em áreas de alta pressão, o vento ele vai como se estivesse descendo, ele vai ser descendente.
Isso vai criar áreas mais secas. Áreas de baixa pressão, em geral, as áreas são mais úmidas. Por quê? Porque o vento ele vai sair das áreas de alta pressão e ir para as áreas de baixa pressão. Então, se o vento sai das áreas de alta pressão e vai para as de baixa pressão, a gente concentra umidade nas áreas de baixa pressão. E aí eu tenho uma formação maior de chuvas. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo slide. A pressão atmosférica é meio invisível aos nossos olhos. Então, dos 3 elementos do clima, sem dúvida, é o que é mais difícil da gente perceber. Bom, e para a gente entender, né, por que existe áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão, e esse movimento dos ventos, a gente não vai estudar isso, mas a gente só precisa saber que existe uma coisa chamada força ou pseudo-força de Coriolis, que é resultante do movimento de rotação da Terra. Como a Terra se move, o ar sobre ela, ele sofre uma coisa chamada inércia. Né? Inércia é estar parado. Então, quando você está parado sobre algo que se move, você, por exemplo, se você está parado num ônibus e o ônibus está parado e o ônibus começa a andar, você, né, tem esse movimento ser jogado um pouco para trás. Então, isso vai ser explicado nas aulas de ciência mais para frente, tá, gente? Mas para a gente entender que existem essas grandes células atmosféricas que estão nessa primeira imagem, em que vai determinar áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. Isso acontece por conta do giro da Terra. Por a Terra ser redonda, por a Terra girar em torno de si mesma, existem todos esses movimentos do ar. Né? E esses movimentos do ar criam as células de alta e de baixa pressão. Lembrando, gente, que essas grandes massas de ar, né, o que é uma massa de ar? É uma grande quantidade de ar que tem características em comum. Ou seja, se é quente, se é frio, se é úmido ou se é seco. Nessa imagem eu trago as massas de ar que existem no Brasil, mas tem muitas mais massas de ar no mundo. Esse movimento, essas setas que as massas do ar, essas direções, né, em que as massas de ar se movimentam, que são os ventos, acontecem de acordo com a força de Coriolis ali na imagem ao lado. Tá bom? Isso é uma questão um pouco mais complexa da gente entender. Né? Na verdade, eu não vou pedir que vocês estudem força de Coriolis, pelo amor de Deus. Mas eu preciso dizer que é isso que cria, né, as células de alta e baixa pressão. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar aí. Façam suas perguntas no comentário. Tirem suas dúvidas. Tá bom? Um grande abraço. Não deixem de se cuidar, de se prevenir, nem de tirar as dúvidas com a gente aqui nos grupos de WhatsApp ou perguntando aqui mesmo no vídeo, tá bom?